aqui tem algum pastor? Não? Presbítero tem? Não, né? Tá bom. Chama o pastor Davi, vai estar conosco aqui. Vai estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos estar orando por ele. Coloque de pé, irmãos. Você diz a mão para cá, que Deus possa estar dirigindo esse momento. E mais uma vez quero dizer que vocês são homens corajosos de estar aqui. Dentre muitos, vocês foram aqueles que tomaram coragem de estar aqui nessa noite e vocês estão de parabéns. Para a honra e glória do Senhor, Deus vai honrar a vida de vocês. Eu creio que vocês vão receber aqui uma bênção maravilhosa da parte de Deus nessa noite. Pai amado, glorifica o Teu nome, meu Pai, porque o Senhor está presente neste lugar, está trabalhando em nossas vidas, trabalha na vida do pastor Davi, Pai. Desperta ele cada vez mais na direção da Tua vontade, que essa palavra do Senhor alcance nossos corações. Deus, o Senhor sabe quão é difícil para os homens estar disposto a ouvir o que o pastor Davi está disposto a trazer essa noite. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito, a permear nossas vidas e a tornar o terreno dos nossos corações favorável, fértil, para que a Tua palavra alcance e produza o fruto necessário em nossas vidas. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu fico honrado, por esse convite de estar aqui com os irmãos nessa programação para homens, E de fato, assim, irmãos, uma coisa que eu percebo é que geralmente programações que são para mulheres é muito mais fácil para fazer. É muito mais fácil você ajuntar as irmãs, do que reunir os homens. Mas aprova ao Senhor que estivéssemos aqui, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia, amém? Ela há de ministrar os nossos corações. Falar sobre masculinidade é um desafio em nossos dias. Por quê? Porque hoje em dia existe um movimento que tem falado sobre masculinidade. Mas o que eu percebo muitas vezes é que muitos que têm falado de masculinidade, na verdade, têm feito estereótipos, têm causado tipos do que é ser um homem, E para muitos ser homem é ser um ogro, é aquele que grita, é aquele que faz isso, faz aquilo. Mas o padrão bíblico, o padrão de ser um homem, segundo a vontade de Deus, vai muito além de um estereótipo, vai muito além de uma aparência, vai muito além de algo exterior, muito além. E se tem uma área em nossas vidas que precisa de alinhamento, que precisa de restauração, que precisa de santificação, é na área da sexualidade. É na área da sexualidade. E eu havia conversado com o pastor William, nós combinamos para eu estar trazendo para os irmãos falando sobre masculinidade bíblica e idolatria sexual. Idolatria sexual. Então eu quero falar nessa noite, irmãos, como que a idolatria sexual ela pode influenciar negativamente a nossa masculinidade. O que é idolatria? Alguém pode estar perguntando, pastor, mas nós somos evangélicos, nós somos cristãos, não somos idólatras. Eu queria lembrar os irmãos que idolatria, irmãos, não é só adorar a imagens. Eu costumo dizer que a diferença muitas vezes do evangélico para o católico é que às vezes o católico adora a uma imagem e o evangélico adora a coisas ou a pessoas. Você sabia que a Bíblia fala que existem ídolos, são chamados ídolos do coração? O que são ídolos do coração? É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas.
pode ser um relacionamento, pode ser um time de futebol, pode ser um trabalho, pode ser o carro, pode ser a família, ou pode ser o sexo. Tudo o que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Tudo o que nós nos prostramos, diante de tudo ou de quem nos prostramos, aquilo se torna um Deus, aquilo se torna um ídolo na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um ídolo que tem feito muitos homens, também mulheres, mas hoje aqui o foco são os homens, um ídolo que tem derrubado muitas pessoas, que é o ídolo sexual. Então eu quero falar sobre como vencer a idolatria sexual. Como nós podemos vencer esse ídolo que tem derrubado a tantos homens, casados, solteiros, jovens e mais velhos. Porque existem alguns tabus que eu tenho percebido no decorrer dos anos. O primeiro tabu é pensar o seguinte: somente jovens solteiros sofrem com problemas sexuais. Quem é casado aqui sabe que casamento não resolve problema sexual de ninguém. Casamento não resolve o problema sexual. Então, irmãos, independente da sua idade, independente do seu título, independente do tempo de cristão que você tenha, pode ser que ainda hoje você enfrenta uma luta com a sexualidade. A sexualidade. Então eu quero falar principalmente hoje sobre a pornografia. Porque falar sobre sexualidade eu poderia falar sobre muitos assuntos, mas hoje eu quero falar sobre o ídolo da pornografia. E eu quero falar aqui aos irmãos em amor. Eu quero falar aqui como um pai que fala aos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Não existe amor sem verdade, e nem verdade sem amor. Os dois precisam caminhar juntos. Sabe o que às vezes eu vejo alguns pastores que militam na área da sexualidade? É que colocam um peso tão grande sobre aqueles que ouvem, que na verdade a pessoa, ao invés de sair transformada, ela sai apenas com a culpa. E culpa não nos transforma. A Bíblia fala que nós devemos seguir a paz e falar em amor, seguir a verdade em amor. Então eu quero nessa noite falar aos irmãos verdades. Questões são duras, difíceis, mas eu quero falar em amor, amém, irmãos? Quero falar em amor. Como lidar então com a pornografia? E antes de falar sobre como lidar com a pornografia, eu queria tentar definir o que é pornografia, né? Pornografia nada mais é do que a representação da nudez. Pornografia é toda a exposição que tem como objetivo levar à excitação. Pornografia é vídeo, foto, conto, desenho, texto, tudo que leva à excitação, tudo que leva a pessoa a ficar excitada, ficar com prazer. Isso é pornografia. A pornografia, irmãos, está por toda parte. Nós vivemos em um mundo pornificado. A nossa cultura, a nossa sociedade está permeada de sexo. Para tudo quanto é lado que você olha, que você ouve, existe ali pornografia. Seja numa propaganda, seja num outdoor. Eu não sei se os irmãos já viram. Há um tempo atrás havia um outdoor, por exemplo, de uma garota de programa famosa aqui no estado. Então imagina um camarada todo dia indo para o trabalho, indo para a escola, olhando uma tentação daquela. Aí você entra para procurar alguma coisa na rede social, é uma propaganda, é um vídeo que te mandam no WhatsApp, que chega até você, seja uma música, uma fala, uma pessoa, na escola, na igreja, tudo quanto é lugar. E a filosofia dos nossos dias é: não segure
os seus instintos. Como diz aquela canção, não se reprima. Não se reprima. Deixe a sua mente te levar a outros lugares. Em resumo, irmãos, a nossa cultura incentiva a pornografia. A nossa cultura incentiva a prostituição, o erotismo. E algumas pessoas olham para a pornografia como se fosse algo inofensivo, como se fosse uma forma de firmar a masculinidade. Talvez alguns mais velhos vão se lembrar do que eu vou dizer aqui. Por exemplo, há algum tempo atrás, alguns pais levavam seus filhos a prostíbulos para firmar a sexualidade dos seus filhos. Sim ou não, gente? Vocês já ouviram isso, sim ou não? É verdade. Quantos pais levavam seus filhos antes de se casarem para prostíbulos para firmarem ali a sua masculinidade? Quantos pais compravam revistas para os seus filhos e entregavam? Agora você vai ser homem, agora você vai aprender a ser homem. Mas na verdade, irmãos, isso é uma grande cilada, isso é uma armadilha. E nessa noite eu quero abordar com os irmãos 3 verdades sobre a pornografia. 3 verdades. A primeira delas: a pornografia é destrutiva. A primeira verdade é: a pornografia é destrutiva. Ah, pastor, mas a pornografia é algo natural. Todo mundo vê, todo homem vê. É tão inofensivo. Mas eu quero dizer o seguinte, grave isso: pornografia não é coisa de homem. Pornografia não é coisa de homem. Eu posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Porque parece que foi marcado, parece que colocaram um estigma em nós, de que todo homem tem que ver pornografia, como se fosse uma obrigação, como se fosse uma marca, um rótulo que foi colocado em nós, que todo homem é safado, que todo homem é tarado, que todo homem vê pornografia. A pornografia, ela é altamente destrutiva. Eu queria te convidar a abrir comigo Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7. Versos 26 e 27. Provérbios capítulo 7, versos 26 e 27 diz assim: muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. A pornografia, irmãos, é um caminho que desce para a sepultura. Mas pastor, esse texto está falando sobre pornografia? Irmãos, esse texto na verdade está falando sobre o quê? Vocês se lembram? Esse texto de Provérbios 7 está falando sobre a mulher adúltera, o caminho da mulher adúltera. O contexto, para os irmãos entenderem, é uma mulher infiel no casamento, infiel ao seu marido, e que tinha o desejo de conquistar todos os homens. Então ela vai à praça, essa mulher, ela vai para a praça em busca de homens, e ela começa a seduzir esses homens, e arrasta esses homens para a sua casa. E olha o que essa mulher dizia, está aí na Bíblia: venha, eu já preparei a minha cama, o perfume já foi colocado, podemos ir até o amanhecer, curtir as delícias do amor. O meu marido está viajando e vai demorar a voltar. Olha a proposta desta mulher. É uma mulher que seduz homens em praça pública e diz: meu marido está viajando, não há problema em irmos para minha casa e ali curtirmos as delícias do amor. E este texto está falando da casa dessa mulher adúltera, que é um caminho que desce para a sepultura, é um caminho de morte.
Esse texto, irmãos, está falando sobre imoralidade sexual. Imoralidade sexual. A Bíblia, ela é muito clara em distinguir o sexo lícito. O que é sexo lícito? Sexo correto do sexo ilícito. O que é sexo ilícito? É o sexo que Deus proíbe. Irmãos, está muito claro que o sexo imoral, que o sexo ilícito é altamente destrutivo. Pastor, o que é sexo lícito? O que é sexo lícito, irmãos? Sexo lícito é um sexo praticado entre um homem e uma mulher dentro do contexto do casamento. Só neste contexto o sexo é lícito, apenas no casamento entre um homem e uma mulher o sexo é lícito. Quando a Bíblia fala em Gênesis que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua esposa e ali se tornariam uma só carne, o que a Bíblia está falando sobre isso? A Bíblia está falando sobre o matrimônio, está falando sobre o casamento, e é no ato sexual, irmãos, que marido e mulher se tornam uma só carne. É uma curiosidade para os irmãos. Quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, o que vocês acham que é esse Adão conheceu Eva? Vocês acham que Adão estava passando pela rua, falou: oi, Eva, tudo bem? Vocês acham que é isso? O que é esse Adão conheceu Eva, irmãos? Relação sexual. Quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, ali a Bíblia está falando sobre intimidade sexual, está falando sobre prazer, está falando sobre união, sexo entre Adão e Eva. Aliás, irmãos, o sexo é tão maravilhoso que quem criou foi Deus, não foi o diabo que criou o sexo. Porque às vezes eu tenho rodado algumas igrejas para falar sobre sexo, e quando a gente vai falar desse assunto, o que tem de gente que fica constrangida, você começa a falar, tem gente que começa a repreender, não, misericórdia para falar disso. Pô, gente, se a igreja não falar, quem vai falar? É o mundo, as escolas. Você sabe o que as escolas estão ensinando para os nossos filhos? Vocês acham mesmo que a responsabilidade de ensinar sobre sexo é das escolas? As escolas que falam sobre ideologia de gênero, ou seja, a criança tem capacidade de escolher qual gênero é ela. Não existe macho e fêmea. Escolas que hoje estão adotando, por exemplo, a linguagem neutra. Você não pode mais falar ele ou ela. Olha o dia, irmãos, o tempo que estamos vivendo. A Bíblia não é contra o sexo, a Bíblia é a favor do sexo, desde que o sexo obedeça os princípios de Deus. Deus criou o sexo e não o diabo. Como que geralmente, irmãos, nós lidamos com coisas preciosas? Como? Exemplo, um celular. Como que a gente lida com o celular? Quando você compra o celular, quais as primeiras coisas que você faz? Compra a película e uma capinha, sim ou não? Não é isso que geralmente a gente faz? Por que a gente faz isso? Porque é algo precioso, é algo de valor, e tudo que é de valor e é precioso, o que a gente faz? Protege. E a pergunta é: se a nossa sexualidade é tão preciosa, por que não protegemos o que é precioso em nós? Protegemos nossas casas, protegemos celulares, protegemos nossos carros, mas muitas vezes estamos vulneráveis, não guardamos a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa sexualidade, e ficamos vulneráveis no mundo erotizado. E a primeira verdade que eu estou trazendo para os irmãos é: a pornografia é altamente destrutiva. A pornografia é altamente destrutiva. Sexo ilícito, como eu disse, é tudo aquilo que acontece fora do ambiente saudável.
casamento. Exemplo: adultério, fornicação. O que é adultério? Uma pessoa casada e que tem uma relação fora do casamento. O que é fornicação? Sexo sem compromisso, sexo sem aliança, pessoas sem estarem casadas. Prostituição. O que é prostituição? Prostituição é sexo em troca de um bem, sexo em troca de dinheiro, por exemplo. Homossexualismo, pedofilia, sexo com crianças, zoofilia, sexo com animais, e pornografia, que é a exposição ao sexo. Exposição ao sexo. Algumas pessoas pensam: pastor, mas o que importa não é ser feliz? Porque o que eu mais ouço hoje são pessoas dizendo assim: mas Jesus morreu na cruz para a gente ser feliz. O que importa é que você seja feliz. Irmãos, em nome do amor, pessoas cometem loucuras. Em nome do amor, pessoas cometem loucuras. Só que eu quero lembrar os irmãos que existem amores que são proibidos e destrutivos. Nem toda forma de amor Deus aprova. Nem toda forma de amor Deus aprova. E todo sexo que acontece fora do padrão de Deus é imoralidade. A imoralidade, irmãos, destrói a sua vida. A imoralidade destrói as pessoas à sua volta. A imoralidade destrói casamentos. A imoralidade destrói famílias. A imoralidade destrói ministérios. Quantos líderes, quantas famílias já foram destruídas por conta de imoralidade sexual? E eu vou te falar uma coisa: não ouça essa mensagem como se isso só fosse para o outro. Aquele irmão lá que tinha que ouvir essa mensagem, porque é ele que é fraco. E quem disse que você é forte? Quem te falou que eu e você estamos isentos do pecado sexual? Quem te enganou? Quem te enganou? A pornografia, na verdade, irmãos, é uma das facetas, é uma das formas da imoralidade sexual. Quando eu li com os irmãos Provérbios 7, eu posso talvez dizer, irmãos, que a pornografia é a mulher adúltera dos nossos dias. Porque hoje a pornografia é ela que está gritando aos quatro cantos: venha, venha se deliciar comigo, venha experimentar o que eu tenho de melhor. Assim como aquela mulher, ela ia para as praças, gritava. Hoje a mulher adúltera está gritando a todo canto, mas ela não está nas praças mais. Sabe onde a mulher adúltera está hoje? Dentro das casas, dentro dos lares, das igrejas. A mulher adúltera hoje está num celular. A mulher adúltera hoje está num computador. De acordo com uma pesquisa, irmãos, 59% das pessoas que acessam pornografia acessam através do celular. Veja bem, 59% de quem vê pornografia assiste através do celular, 36% através do computador. Ou seja, 96% das pessoas que veem pornografia é através ou do celular ou através do computador. O celular, irmãos, está 24 horas conosco, sim ou não? Geralmente é assim, é ou não é? Tem gente que levanta, primeira coisa que faz é olhar o celular. Estou mentindo, irmãos? É verdade ou não é? Tem gente que vem para a igreja no largo do celular. Tem gente que está
na cama com a mulher, está com o celular. Tem gente que vai para o banheiro, leva o celular. Sim ou não, irmãos? É isso. E a mulher adúltera, ela está a um clique. Há uns anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis. Se a gente pensar em 20, 30 anos atrás, qual era o auge de um adolescente para ver pornografia? Eu lembro que o auge é quando a gente passava na frente da banca de revista e lá em cima, no alto, haviam revistas pornográficas. Esse era o auge de um adolescente. Os mais antigos que conheceram locadoras, porque os meninos não sabem nem o que é locadora, né? Não sabem nem o que é locadora. Mas a gente, da minha geração, né? Para trás, a gente todo fim de semana se alugar vídeo, né? E havia na locadora, irmãos, os irmãos aí se lembram? Toda locadora havia um quartinho reservado, uma sala reservada para quê? Para os filmes eróticos. Tinha, né, uma cortina ali, uma porta. Gente, era uma coisa, né? Olha o constrangimento, olha a dificuldade para o camarada assistir o vídeo. Tinha que ir na locadora, imagina, sair de casa, ir na locadora, gente, era um constrangimento, né? Passar na pessoa ali que ficava para te entregar o vídeo. Então, gente, hoje em dia, não tem nada disso. Não tem nada disso. Você não precisa alugar nada, não precisa ir a lugar nenhum, está na palma da mão. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje tem internet. Antigamente, por exemplo, os próprios filmes eróticos não havia tanta cena pesada. Antigamente, o auge, né, dos adolescentes aí era chegar sábado à noite. Eu não vou nem falar o nome aí, porque o pessoal aí lembra, mas era sábado à noite, era o auge de assistir os vídeos que passavam de madrugada, né, no Cine Privé, de madrugada, que havia no sábado. Antigamente o auge, gente, era ver, por exemplo, Playboy, a revista, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma Playboy, há uns mais de 20 anos atrás, era aquela coisa assim, uau! O que é Playboy hoje em dia, gente? Diante do que nós temos hoje. Tudo está a um clique. E o texto de Provérbios, irmãos, está dizendo: muitas foram as vítimas dessa mulher. Irmãos, será que vocês têm noção da quantidade de pessoas que acessam pornografia diariamente? Um site fez uma pesquisa com 12 mil pessoas, e a maioria delas eram cristãs. O resultado é o seguinte, irmãos: 96% acessa pornografia. 96%. E pasmem, 90% vê pornografia pela primeira vez entre os 8 e 17 anos. Ou seja, irmãos, 90% dos jovens hoje, até os 17 anos, já acessaram algum tipo de pornografia. 45% até os 12 anos já viram pornografia. E aos 17 anos, 90% das pessoas já viram algum tipo de pornografia. Isso é assustador. Assustador. 57% das pessoas que viram a pornografia uma vez continuam acessando. 6% acessa todo dia. 7% acessa uma vez por mês. Mas 40% acessa pelo menos uma vez por semana.
É assustador ou não é, irmãos? Sim ou não? É assustador. Quais são os efeitos da pornografia? Alguns deles, alguma das consequências. Primeiro, vida sexual precoce. Cada vez mais cedo, as crianças e os jovens estão descobrindo a sexualidade. Algo que era para ser descoberto mais tarde, está cada vez mais precoce. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a pornografia, a vida sexual precoce, ela cria uma mentalidade distorcida na mente das nossas crianças. Meninos começam a olhar para as menininhas como objeto sexual. Hoje, por exemplo, é comum entre os nossos jovens o famoso nudes. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Quem aqui já ouviu isso? Troca de nudes. O que é a troca de nudes, irmãos? Troca de fotos eróticas. Eu estou falando da nossa geração. Isso é comum. Isso é normal em nossa geração, irmãos. É comum em nossa geração. Um outro problema, outra consequência da pornografia são as alterações cerebrais. Para os irmãos terem ideia, hoje a ciência, a medicina já diz que a pornografia é o chamado novo narcótico ou nova droga dos nossos dias. Para os irmãos terem ideia, as alterações cerebrais que a pornografia causa em alguém que é viciado é tão forte como a cocaína e a heroína. Ou seja, uma pessoa que é viciada em pornografia, o efeito cerebral que existe é o mesmo de uma pessoa que é viciada em cocaína ou heroína. Para vocês terem ideia, isso eu falo por estudos e pela prática de aconselhamento. Existem pessoas que conseguem largar álcool, drogas em geral, mas continuam recaindo no sexo. Pesquisas psiquiátricas comprovam que é mais fácil abandonar a cocaína e a heroína do que o vício sexual. Olha o tamanho do ídolo que nós estamos diante, irmãos. Olha o tamanho do ídolo que estamos diante. A pornografia, ela causa uma deturpação na mente tão grande, para os irmãos terem ideia, que segundo algumas pesquisas dizem que uma imagem sexual demora de 20 a 35 anos para ser apagada da mente. Quando a pessoa acessa uma imagem sexual, aquela imagem para ser apagada, ela demora de 20 a 35 anos para ser apagada da mente. A pornografia, irmãos, ela funciona como uma tatuagem na mente. E é por isso que ela é difícil ser vencida. Porque, por exemplo, a cocaína, para a pessoa se alimentar da cocaína, ela precisa ingerir algo e colocar dentro de si. O vício sexual não. Por exemplo, se você ficar trancado num quarto por 30 anos, sem injetar nada dentro de você, como que é possível acessar pornografia? Basta recuperar a sua lembrança, a sua memória, e ali está o seu combustível, ali está a droga te alimentando. Por isso a pornografia é chamada do novo narcótico, ou a nova droga dos nossos dias. A pornografia tem a capacidade de afetar os nossos sentimentos e emoções. Por exemplo, homens casados, viciados em pornografia, muitas vezes agem com suas esposas com violência. Irmãos, misericórdia, mas tem homens que querem fazer das suas esposas o mesmo que as atrizes pornôs fazem nos vídeos. Desculpe estar falando dessa forma, mas essa é a verdade.
Homens que são viciados em pornografia e vê aquelas mulheres fazendo malabarismo nos vídeos, acham que suas mulheres são capazes de fazer o mesmo, e troca afetividade por violência. Quantas mulheres são estupradas por seus maridos? E escute, eu não estou falando de ímpios, estou falando de homens cristãos. Estou falando de líderes, pastores, ministros, que estão pregando na igreja, que estão ministrando, mas chegam em casa e abusam de suas esposas, porque a pornografia, o vício sexual, tem a capacidade de mudar carinho e afeto por algo instintivo, por algo animal, por algo violento, onde não há amor. Eu já ouvi isso muito, talvez você já ouviu isso, né? Homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Já ouviu? Alguém já ouviu isso aqui? Mulher faz amor e homem faz sexo. Qual é a ideia que se tem? Que mulher quer carinho, afeto, e homem quer o quê? Apenas o que é físico. Quando o homem age assim, ele está defraudando a sua esposa. Está defraudando a sua esposa. A pornografia tem entrado nos pensamentos, nos relacionamentos, no casamento, e tem destruído pessoas. Destruído. O problema, irmãos, um outro problema da pornografia é que causa escravidão. Existem pessoas, para os irmãos terem ideia, que não conseguem trabalhar direito, pensando só em sexo. Quantas pessoas, para os irmãos terem ideia, já foram mandadas embora do trabalho, porque o tempo todo acessando pornografia, até no ambiente de trabalho. Existem irmãos viciados em pornografia, que às vezes acessam pornografia até na igreja, até no templo. Misericórdia, misericórdia não, irmãos, é a verdade. Para os irmãos terem ideia, existem pessoas que chegam a se masturbar de 5 a 10 vezes por dia. Eu já aconselhei um homem que ele se masturbava tantas vezes que o pênis dele ficava machucado. Ele andava de fralda porque se machucava de tanto se masturbar. De 5 a 10 vezes por dia. É pesado isso, sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que o caminho da mulher adúltera é um caminho de sepultura, é um caminho de morte. Caminhando. Segundo lugar, primeira verdade que eu trouxe para os irmãos é que a pornografia é altamente destrutiva. Segundo lugar, a pornografia é pecado. A pornografia é pecado. A pornografia não é algo inofensivo. A pornografia, ela pode ser considerada como um vício, como eu disse, uma doença, mas é também um problema espiritual. É um vício, mas é também um problema espiritual. Entenda, nem todo desejo, irmãos, é ruim, mas alguns deles nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Eu queria que você abrisse comigo Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, em primeiro lugar eu disse que a pornografia é destrutiva. Agora eu quero mostrar que a pornografia também é pecado. Pornografia é pecado. Olha o que a palavra de Deus diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. E a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado,
gera a morte. A Bíblia fala, cada um é tentado pelo quê, irmãos? Pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido por isso. Todos nós somos tentados, somos seduzidos. O problema, irmãos, não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Jesus foi tentado, nós somos tentados todo dia, tanto que na oração do Pai Nosso Jesus não orou, não nos deixe ser tentados, Ele ora, não nos deixe cair, porque tentados seremos até morrer, irmãos, seremos tentados. Então veja, o problema, irmãos, é que muitas vezes não controlamos os nossos desejos. O problema não é ter desejo, o problema é não controlar o desejo. Veja bem, comer é bom ou não é, irmão? Sim ou não? Ó, eu mesmo estou morrendo de fome agora. Comer é bom demais, mas comer demais é pecado, é o pecado da glutonaria. Dormir, descansar, é bom ou não é, irmãos? É ou não é? É bom demais, mas descansar em excesso pode se tornar preguiça, e preguiça é pecado. O sexo foi criado por Deus, o apetite sexual é bom, mas o apetite sexual desordenado é pecado. Irmãos, não há problema em termos desejos sexuais, afinal de contas, mesmo sendo convertidos, o que corre nas nossas veias é o que, irmãos? É sangue. Você se converteu, mas você é homem, você continua tendo desejo, você continua tendo vontade, e Deus nos criou com apetites. A questão é, não podemos ceder aos apetites desordenados, que fogem do padrão. Por quê? O pecado nos faz perder o controle. O pecado nos faz perder o controle. O desejo é natural, a questão é o que você faz com ele. Alguém disse, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Você pode impedir isso? Tanto que às vezes você está indo para o trabalho, o que acontece? Já aconteceu muito comigo isso. Você está no ponto de ônibus e de repente vem um abençoado de um passarinho e faz o quê? Sua cabeça. Eu lembro uma vez, eu estava com a blusa branquinha, irmãos. O abençoado foi, ó. E é engraçado, porque esse bichinho solta o negócio, mas é muita coisa. Parecia que ele estava assim, despejando assim, litros em cima de mim. Ó. Foi assim, ó, tudo. Então você não pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. É ou não é? O que significa isso, irmãos? Você não pode impedir que passem pensamentos, que você veja algumas coisas. Como eu disse, a gente está no mundo pornificado. Você está na rua, está na igreja, está em qualquer lugar, tem uma situação. O problema não é o pensamento passar, o problema é quando o pensamento passa e cria um ninho na nossa mente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? O problema é esse. A pornografia, ela é um vício, mas ela também é um pecado. Por que ela é pecado, irmãos? Porque a pornografia, ela nos afasta de Deus. Todos que são viciados em pornografia sentem-se culpados. Pode perceber o que eu estou falando, você vai ter certeza do que eu estou falando. O primeiro sentimento que existe depois que uma pessoa acessa a pornografia e se masturba, qual é a próxima sensação? Depois do orgasmo, depois do prazer, qual é a sensação? Culpa, sujeira. Primeira coisa que você pensa, por que eu fiz isso?
Por que eu cedi aos meus desejos e vontades? E esse pecado vai te levando cada vez mais longe de Deus. E Satanás, que é o nosso acusador, a todo momento vai falar: continua fazendo, você não vai conseguir abandonar. Quantas vezes você já tentou? Você já fez campanha, você já orou por isso, você já tentou de diversas formas e não consegue. E Satanás continua ali, lançando na mente que você não vai vencer, que você não vence, que você é um imundo, que você não é amado, que Deus não te ama. E isso vai te afastando de Deus, porque, irmãos, só existe uma coisa que nos afasta de Deus. Não é a pandemia, não é o desemprego, não é a doença. A Bíblia fala que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Homem, o que te afasta de Deus, o que nos afasta de Deus, não só nossas crises, não só nossos problemas, são os nossos pecados. E em terceiro e último lugar, irmãos, caminhando já para o final, nós já aprendemos até agora que a pornografia, em primeiro lugar, ela é o quê? Altamente destrutiva. Segundo lugar, nós aprendemos que a pornografia, ela é um pecado. E em terceiro lugar, terceira verdade, você pode vencer a pornografia. Eu posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Então aqui que chega a boa parte, né? Que até agora só foi as más notícias. Mas o evangelho, irmãos, é boa nova, sim ou não? Mas você sabia que antes da boa notícia vem a má notícia? Então a má notícia é: a pornografia é destrutiva, a pornografia é um pecado. Mas a boa notícia é: você pode vencer o problema, o vício, a idolatria sexual. Amém? Todos nós que estamos aqui podemos vencer a idolatria sexual. Eu te convido a abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele enviará também o escape, para que possam suportar. A Bíblia está falando assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, você não está sozinho nessa. Grande parte das pessoas, especialmente nós homens, passamos por lutas sexuais. Passamos. Não existe ninguém aqui perfeito. Não existem pessoas isentas de passar por isso. Você sabia que os seus líderes, seus pastores, seus amigos passam por essas lutas também? Vocês sabiam que eu, pastor William, qualquer um de nós que estamos aqui, passamos por lutas nessa área também, irmãos? Independente da sua idade, do seu título, não estamos isentos, irmãos, as tentações sexuais. Mas graças a Deus, irmãos, que o texto não para aí. A Bíblia fala o seguinte: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não podemos usar a desculpa o seguinte: pastor, eu não consigo vencer porque isso é maior do que eu. Pastor, eu não consigo vencer
porque isso é mais forte, eu não consigo dominar, eu não consigo vencer, é maior do que eu, esse gigante é maior do que eu. A verdade é, nós podemos vencer a pornografia, nós podemos vencer os pecados sexuais, e eu não estou falando de vencer sozinho. Eu não disse em momento algum que essa caminhada é solitária, é sozinho. A Bíblia fala, mas quando vocês forem tentados, quem vai providenciar o escape, irmãos? O Senhor, amém? A Bíblia fala assim, ó, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Deus não permite que venha até nós tentação que não podemos suportar. E quando somos tentados, Deus também envia o escape. Deus nos dá o escape. Vivemos hoje, irmãos, a idolatria sexual. Milhões de pessoas diariamente têm se curvado diante dos apelos sexuais. Mas com a ajuda de Deus, nós venceremos o poder do pecado. Amém? Com a ajuda do Senhor, venceremos. E como fazemos isso na prática? E eu estou caminhando para o final. Como fazemos isso na prática? Em primeiro lugar, irmãos, admita a sua incapacidade. A forma de vencermos esse pecado, irmãos, em primeiro lugar, precisamos admitir a nossa incapacidade. Você já percebeu que na força do seu braço, você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos? Já percebeu isso? Que na força do nosso braço, irmãos, eu atendo diariamente pessoas com lutas nessa área. Já são mais de 10 anos aconselhando pessoas nessa área especificamente. Quantas vezes eu ouço pessoas, pastor, eu não consigo. Pastor, eu já tentei, eu não consigo. Primeiro passo, irmãos, para vencer é justamente reconhecer o seguinte: somos sozinhos incapazes. Somos mesmo. Segundo lugar, renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou incapaz. Só que ao invés de me render diante do pecado, eu vou agora me render a Deus. Sabe por quê, irmãos? Na vida, todo mundo se rende diante de algo ou alguém. Se você não se rende diante de Deus, você vai se render diante do pecado. Então, em primeiro lugar, admita que você é incapaz. Mas em segundo, ao invés de se render ao pecado, renda-se a Deus. Submeta-se a Deus. Porque a mulher adúltera, ela está gritando aos quatro cantos para encontrar alguém que vai ouvir a sua voz. Mas o Espírito Santo também está falando à igreja. E Ele está chamando quem são aqueles que vão responder o seu chamado, irmãos. Qual a voz que vamos ouvir? A voz da mulher adúltera ou a voz do Espírito Santo? Por isso, renda-se a Deus. Terceiro lugar, fuja da impureza. 1 Coríntios 6,18 fala: fujam da imoralidade sexual. Pare de ficar lutando e enfrentando o problema. Não, pastor, sozinho eu consigo. Pode deixar que esse problema eu consigo vencer. A Bíblia não fala que você tem que ficar batendo de frente com a imoralidade. A Bíblia fala que nós devemos fazer o quê? Fugir da imoralidade. José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, todos os dias, qual foi a atitude de José? Fugia. Ele não parava para trocar uma ideia com aquela mulher.
Ele não brincava com o pecado. Escute isso, meu irmão. Não brinque com o pecado, porque o pecado pode te destruir. Não brinque com o pecado, porque ele pode te matar. Na área da sexualidade, irmãos, tem que haver tolerância zero. Tolerância zero. Fuja da impureza. Como que eu fujo da impureza, pastor? Guardando a minha mente, pensando nas coisas do alto. Porque, irmãos, a verdadeira batalha é travada na nossa mente. Faça uma aliança com seus olhos, assim como Jó. Faça uma aliança com seus olhos, de não colocar diante dos seus olhos coisa impura. Coisa impura. Controle seus olhos e não brinque com o pecado. Sabe por quê? Eu já falei isso em alguns lugares. Vocês sabem, irmãos, o que Sansão, Davi e Salomão têm em comum? O que Davi, Sansão e Salomão têm em comum? Pecado sexual. Os três, Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Davi, o homem mais santo. Salomão, o homem mais sábio. Todos três caíram em pecado sexual. E sabe o que eu vou te dizer? Você não é tão forte, nem tão santo e nem tão sábio. Se brincar, vai cair. Por isso, não brinque com o pecado. Em último lugar, prestação de contas. Tiago 5,16 fala: confessem suas culpas, seus pecados, uns aos outros, para serem curados. Irmãos, se tem uma peça-chave fundamental para vencermos os pecados sexuais, é termos irmãos mais maduros, ou irmãos maduros, para nos auxiliarem na prestação de contas nessa caminhada. O que é isso, pastor? É você ter alguém, uma pessoa madura, uma pessoa que você possa falar: irmão, eu estou passando por isso, por aquilo, me ajude em oração, estou sendo tentado, está difícil, faz um propósito comigo, vamos fazer um propósito de oração, um propósito de buscar a Deus juntos, ou seja, é caminhar com alguém. Irmãos, isso é uma das peças fundamentais, é confessar, é a prestação de contas, é entender que sozinhos vamos mais longe. Amém? E Deus vai disponibilizar pessoas que serão este canal de cura e de restauração na sua vida. Amém? Conclusão. Será que você tem vivido algum pecado, alguma luta na área sexual? Tome coragem e busque ajuda urgentemente. E este lugar, a igreja, é um dos lugares que você pode pedir ajuda. E eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para transformar a sua vida, a sua sexualidade, o seu ministério e o seu casamento. Amém? Pare de se esconder. Pare de ficar em silêncio. Não importa o tamanho da sua luta, Jesus tem poder para te libertar, para te transformar, para te dar graça. Sabe por quê, irmãos? O que é graça? Graça, irmãos, é o poder de dizer não ao pecado e sim ao Senhor. Sempre que o pecado te chamar, você tem capacidade de dizer não ao pecado e sim ao Senhor. Amém? Os irmãos podem ficar de pé? Eu queria orar com vocês. Nós queremos ser, irmãos, homens saudáveis. Amém? Amém ou não amém, irmãos?
Queremos ser homens santos. Não existe masculinidade bíblica que não passe por santificação. Perceba que eu não vim aqui para falar de estereótipo. Eu não vim aqui para falar de estereótipo. Eu estou falando de um princípio. Que princípio? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós queremos, irmãos, homens solteiros santos. Queremos maridos que sejam santos. Homens, jovens, santos. Hoje é dia de vencermos o ídolo da idolatria sexual na nossa vida, amém? Se talvez a sexualidade tenha sido um ídolo na sua vida, hoje é dia de destronar esse ídolo, derrubar esse ídolo e adorar somente a Deus. Eu te convido a fechar seus olhos nessa hora. Eu gostaria de orar com os irmãos. Talvez você ouviu algumas coisas que são duras, difíceis. Verdades que não ouvimos todo dia. Geralmente nós homens temos a tendência de fugir, de nos escondermos. O primeiro homem fez isso, Adão. E nós, como filhos de Adão, parece que estamos apenas replicando o que Adão fez. Mas quando Adão ele se esconde, Deus chama Adão. E hoje é um dia que Deus também está nos chamando. Nós temos diante de nós dois convites. Um convite é da mulher adúltera. Ela nos convida a cedermos às nossas paixões e desejos. Mas existe um outro convite, que é o convite do Senhor. E hoje pode ser dia de restauração, dia de quebrantamento. Fique preocupado com o horário, ainda está cedo. Talvez esses poucos minutos podem fazer uma grande diferença na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Nós não estamos aqui para brincar, para perder tempo. Nós viemos aqui porque temos a certeza que nós estamos diante de um Deus que pode transformar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Sua palavra. Sua palavra que é viva, Sua palavra que é eficaz, Sua palavra que nos purifica, nos santifica. Estou falando aqui, Senhor, para homens, para jovens, adolescentes, todos nós que estamos aqui, Senhor, carecemos da Sua ajuda. Eu não sei, Deus, o nível que cada um dos Teus filhos aqui está passando. Eu não sei, Senhor, o nível de pecados sexuais que cada um dos meus irmãos aqui já se envolveu no passado. Talvez questões que estão envolvidos ainda no presente. Mas eu sei, Senhor, que há poder no nome de Jesus para transformar a nossa vida. Que o Teu sangue, Senhor, é suficiente para lavar a nossa mente, lavar o nosso coração, lavar os nossos olhos. Assim como o Senhor tocou na vida de Isaías para que ele fosse purificado, eu peço que o Senhor toque na nossa vida nessa noite e nos purifique. Nós cantamos isso aqui nessa noite. Purifica-me. E eu te peço, ó Deus, purifica-nos, Senhor. Purifica a nossa mão, purifica a nossa mente,
purifica os nossos olhos, purifica o nosso coração, purifica, Senhor, os nossos órgãos, ó Deus, sexuais, purifica todo o nosso corpo, Senhor. Nós queremos ser santos, queremos ser puros, queremos ser homens parecidos com Jesus, homens santos, homens que se assemelham a Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Deus, em nossas lutas. Somos frágeis, apesar de muitas vezes acharmos que somos algo, que somos fortes. A Tua palavra nos mostra que nós somos frágeis e que precisamos, que dependemos do Seu favor, que precisamos da Sua ajuda. A Tua palavra diz que nós somos tentados, mas que bom saber que o Senhor, juntamente com a tentação, o Senhor nos oferece o escape. Há pessoas aqui, Deus, que estão precisando de um escape, estão precisando, e não é o escape do pecado, não é a rota de fuga do pecado, mas é justamente fugir do pecado, fugir da imoralidade. Santifica-nos, Senhor, completa a Sua obra na nossa vida. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que o Senhor os abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém.